Muito obrigada à presença de todos que estão aqui conosco na CISB, em Santa Bárbara, e também a todos que estão conosco online pelo link de transmissão dessa audiência. Meu nome é Fabiana Trindade, eu trabalho na AngloGold, na área de relacionamento com comunidades e institucional, atendendo especificamente a unidade de córrego do sítio. Eu gostaria de saber se todos que estão aqui estão comigo. Quem está comigo, levanta a mão para nós podermos seguir. Muito obrigada. Nós fizemos uma definição para melhor organizar e deixar a apresentação mais fluida. Mas não tem nenhum problema, caso alguém precise fazer alguma pergunta ao longo da apresentação, nós estamos aqui para responder. Caso não surja pergunta ao longo da apresentação, nós seguiremos conforme a organização inicialmente prevista, fazendo as perguntas e respostas no momento do bloco de perguntas. Para essa audiência, foram convidados representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário de Santa Bárbara, bem como a Defesa Civil Municipal, que, mais uma vez, reitero, está presente conosco. Também foram convidados líderes comunitários e a população do município, de maneira geral, por meio da distribuição de convites, em edificações das AS, bem como instalação de cartazes em estabelecimentos com maior fluxo de pessoas, tais como unidades de saúde. Disponibilizamos transporte gratuito. Estamos fazendo a transmissão online no canal oficial da empresa pelo YouTube. E apenas para reforçar, temos disponível aqui um lanche para que todos possam se servir no momento que se sentirem mais confortáveis. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e vamos iniciar as nossas apresentações. Então, aqui a gente tem a exibição da nossa agenda e, como já é de praxe, os nossos combinados para as questões de segurança. Então, peço a todos, a apresentação ela está em formato dinâmico, estruturado por tópicos. Nós temos o tempo de 2 minutos para cada pergunta ao final da apresentação ou no momento que se fizer pertinente. Estamos fazendo a elaboração da ata e temos uma lista de presença. Caso alguém não tenha assinado, peço gentileza fazê-lo. Um dos objetivos deste momento é que nós possamos manter aí todo o nosso trabalho de maneira transparente, valorizando a vizinhança, que nós chamamos de boa vizinhança, que são todas as comunidades que estão próximas às localidades onde atuamos. E, nesse caso aqui, a comunidade de Santa Bárbara. Lembrando que nós temos os valores da empresa, que são compartilhados por todos nós. Segurança, em primeiro lugar e acima de tudo. E, por isso, eu peço que todos fiquem atentos. Caso alguém se sinta desconfortável por algum motivo, levante a mão, que nós iremos saber o que se trata e para poder ajudar. Respeito. Tratamos todos com dignidade e respeito, assim como sabemos que somos tratados também, desde já agradecemos. Integridade, somos honestos e fiéis ao que nos comprometemos. Sustentabilidade, contribuímos positivamente para um mundo sustentável. Excelência, focamos em melhorias contínuas para uma cultura de alto desempenho. E colaboração, que é trabalharmos juntos para construir uma grande empresa e valorizar as pessoas das comunidades nas quais estamos inseridos. Tendo sempre como foco que nós trabalhamos para uma mineração que desenvolva as pessoas e
à sociedade para a qual nós queremos contribuir cada vez mais. Temos aqui os nossos canais de diálogo, que já são compartilhados em todas as nossas comunicações e reforçamos aqui com vocês. Lembrando do programa de voluntariado, das reuniões que fazemos com as comunidades, do canal de relacionamento, que é o 0800 72 71 500. Por este número, vocês podem enviar perguntas, elogios, dúvidas, e pode ser usado tanto como ligação, como mensagem por WhatsApp. E temos os especialistas em relacionamento com comunidade, que estão representados aqui hoje por mim e pelo Tiago Horta. Nesse trabalho de relacionamento com a comunidade e no fortalecimento do vínculo do trabalho de boa vizinhança, um dos instrumentos que nós temos é o jornal impresso, que circula a cada 2 meses nas comunidades e também de maneira online, via WhatsApp, por nossos grupos e listas de contato. Então, para exemplificar, nós trouxemos aqui as edições de agosto e setembro de 2025, a edição de outubro e novembro de 2025 e a edição mais recente de janeiro e fevereiro de 2026. Lembrando que essas edições têm tiragem de 1.600 exemplares e são distribuídos em pontos estratégicos da nossa comunidade, bem como de maneira online, para que todos possam ver, comentar e, inclusive, nos dar retorno, né, do que estão lendo, se está chegando de maneira adequada, e fiquem à vontade, inclusive, para propor pautas que estão acontecendo na comunidade, no relacionamento com a empresa. Vamos falar agora da audiência pública de barragens e do seminário orientativo. Mais uma vez, reforçamos que é muito importante, sim, a participação popular, e por isso vocês estarem aqui é fundamental, seja presencialmente ou online. Estamos aqui para trazer as informações de maneira transparente e clara. Temos uma atuação integrada, não só da empresa, mas com a comunidade, poder público, defesa civil e demais órgãos da sociedade. Promovemos sempre a capacitação para a segurança, tanto no que se refere à nossa interação com a população, quanto com os nossos empregados e o corpo empreendedor da empresa. E tudo isso em linha com a Política Nacional de Segurança em Barragem, na qual prevê esses itens. Vamos falar agora sobre as barragens da AngloGold em Córrego do Sítio, e para isso eu convido o Vitor Lisboa, responsável pelas estruturas geotécnicas. Obrigada pela presença, Vitor, é com você. Obrigado. Boa noite a todos, pessoal. Vitor Silveira. Vou falar um pouco sobre as 2 barragens nossas, né, de Córrego do Sítio. Tem na frente. Barragem de Córrego do Sítio 1, né, CDS1, que é uma barragem de contenção de finos. Então, ela teve seu início de operação em 1998. Né, a finalidade dela é de contenção de finos, uma altura aproximada de 13 metros, e ela tem um volume de 394 mil metros cúbicos. Tá? E o método construtivo a jusante, e a nossa barragem não se encontra em nível de emergência. A barragem de CDS2, né, descaracterizada em dezembro de 2025, né, ela tinha finalidade, né, de contenção de rejeitos. Ela tem uma altura aproximada de 92 metros, uma capacidade de 9,6 milhões de metros cúbicos. Né. Essa barragem se encontra descaracterizada
e em monitoramento ativo. Perfeito, dando continuidade então, né? Todas as nossas barragens elas passam por auditoria externa, né? E todas apresentam fator de segurança acima do requerido em norma. As nossas estruturas elas estão integradas no sistema de gestão de barragens, o SIG-BM, pela Agência Nacional de Mineração, né? Também acompanhada pela FEAM, né? E todas, de novo, né? Reforçando, possuem a declaração de estabilidade que pode e está disponível no nosso site para quem quiser acessar. Aqui eu trouxe um pouco do nosso centro de monitoramento geotécnico, né? É o que nos permite monitorar as nossas estruturas 7 dias por semana, 24 horas, 365 dias no ano, né? Então, as nossas barragens todas, né? Córrego do Sítio, Queiroz, Cuiabá, Rio de Peixe, todas as nossas estruturas geotécnicas são acompanhadas pelo Centro de Monitoramento Geotécnico. Como cuidamos das nossas barragens, né? Então, eu citei, né, o sistema de monitoramento, né, que acompanha as estruturas 24 horas por dia. Além disso, nós temos uma equipe qualificada, né, que faz as inspeções periódicas nas estruturas, né? Contamos com alta tecnologia, por exemplo, a estação total robótica, que identifica qualquer tipo de deformação na estrutura, e a nossa equipe de manutenção, né, que está diariamente tratando qualquer tipo, né, deixando as nossas estruturas em excelentes condições. Em relação à descaracterização, né, então a gente traz aí uma imagem de fevereiro de 2025, e uma já de janeiro de 26, da barragem descaracterizada, né? Então, todo o esforço, né, ele traz os grandes números, como 554 mil metros cúbicos de materiais para o recobrimento da estrutura, 350 profissionais envolvidos e um investimento de mais de 253 milhões. Vou passar um vídeo agora. Por favor. Em Minas Gerais, uma nova paisagem se revela na região de Santa Bárbara e Barão de Cocais. A Anglo Gold Ashanti escreve mais um capítulo de sua história de transformação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Uma obra guiada pela inovação, pelo planejamento e por um propósito: garantir a segurança e o equilíbrio do meio ambiente. A descaracterização da barragem de rejeitos de CDS representa o compromisso da Anglo Gold Ashanti com a mineração responsável. É sobre transformar estruturas e garantir que o futuro seja mais seguro e sustentável. A integração entre tecnologia e engenharia foi essencial. Cada ferramenta aplicada trouxe mais confiança e controle em todas as fases do projeto. Com 82 metros de altura e 538 metros de comprimento, a barragem CDS passou por uma transformação completa. Mais de 9,4 metros cúbicos de material foram movimentados para garantir o desempenho da estrutura. Cada descaracterização é um passo importante na nossa jornada de evolução. O trabalho em CDS reforça o nosso compromisso com a segurança das comunidades e a gestão responsável dos rejeitos. Mais de 454 mil metros cúbicos de estéreo foram depositados na estrutura. Foram utilizados 2.000 metros cúbicos de concreto, o equivalente a 334 caminhões betoneira, e 84 mil quilos de aço. Quase 1 quilômetro de sistemas de drenagem garante que cada gota de chuva siga o caminho certo. E para dar vida nova ao terreno, o equivalente a 57 campos de futebol de área verde foram recuperados com hidrossemeadura. É uma obra que une robustez técnica e responsabilidade. Cada número que conquistamos aqui representa o esforço de centenas de trabalhadores que tiveram um único objetivo: fazer tudo com segurança. Ao longo desses 11 meses, tivemos um pico de efetivo de 350 profissionais atuando direta e indiretamente para alcance desses resultados. Foram mais de 1.700 ensaios de resistência de concreto, 233 de liberação de camada e 80 de granulometria. Um processo minucioso, executado com excelência e atenção a cada detalhe.
A obra de descaracterização de barragem ela foi conduzida com controles de qualidade e verificações contínuas, garantindo rastreabilidade e excelência na execução. Desde o primeiro dia, nosso foco foi unir planejamento e disciplina para que cada etapa fosse concluída com qualidade e segurança. Tecnologia e inovação estiveram presentes em cada decisão. Monitoramentos em tempo real, controles geotécnicos e ferramentas de precisão garantiram a segurança da obra. Mais de 350 mil horas-homem foram dedicadas a esse projeto. 7 em cada 10 profissionais eram da própria região. Foram gerados empregos, renda e conhecimento. E mais do que isso, segurança e tranquilidade para a região. Essa obra representa o cuidado com as pessoas. É o resultado de um trabalho que une engenharia, responsabilidade e o compromisso com a comunidade. A descaracterização da barragem de CDS-2 reforça o compromisso contínuo da AngloGold Ashanti com a segurança e sustentabilidade. AngloGold Ashanti. Nosso futuro se escreve com transformação. Vamos dar continuidade aqui ao nosso seminário orientativo e à nossa audiência pública. Queria cumprimentar a todos mais uma vez, né? Boa noite aos presentes. Boa noite a você que está nos acompanhando nessa transmissão. Eu me chamo Diogo Figueira, eu faço parte do time do PAI-BM, que é o Plano de Ação de Emergência para a Barragem de Mineração. Importante reforçar, nós estamos aqui essa noite para cumprir um requisito legal nas esferas federal, estadual e municipal. Então, além da audiência pública, nós estamos fazendo também o seminário orientativo, de acordo com o artigo 48 da Resolução 95 da Agência Nacional de Mineração. É responsabilidade do empreendedor promover encontros como esse para informar a comunidade, né, das seguranças da barragem, da nossa gestão operacional, assim como a GMG 83, que é uma resolução estadual, tá, do Gabinete Militar do Governador, né, da SEDEC, da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, além de estarmos aqui, como já foi mencionado, cumprindo a resolução municipal. Dando continuidade à apresentação, rapidamente me apresentando, além do meu nome, a minha formação. Eu sou engenheiro ambiental de formação, né, e pós-graduado em segurança do trabalho. Hoje eu estou como coordenador do plano de emergência, coordenador suplente do plano de emergência, e sou responsável técnico da estrutura no que tange à emergência de barragens. Tá bom? Falando sobre o plano de emergência, né? O plano de emergência é um documento técnico, ele precisa ser técnico, mas ele precisa ser de fácil entendimento. Ele é técnico porque constam informações da barragem. Então, nós estamos falando aqui de duas estruturas, né? CDS-1, córrego do sítio 1 e córrego do sítio 2. Nós temos um plano de emergência para cada estrutura, e cada plano de emergência contempla as características dessa estrutura, né, os dados básicos dessa estrutura, os procedimentos de segurança de cada uma dessas estruturas, assim como a mancha de inundação e o dimensionamento dos nossos pontos de encontro, das nossas sirenes, mas ele é um documento que precisa ser de fácil entendimento, porque ele não é um documento elaborado para ficar numa gaveta, ele é elaborado para ser operacional. Esse documento é responsabilidade do empreendedor elaborar esse documento, mas ele precisa ser construído juntamente com a Defesa Civil Municipal. E ele é protocolado no órgão público, tanto na Defesa Civil Municipal como na Defesa Civil Estadual, e é constantemente auditado pela Federação, que é a Agência Nacional de Mineração. Dentro desse documento constam os contatos, né, dos agentes internos que compõem o plano de emergência, pessoas internas da empresa que são responsáveis pela primeira resposta, caso necessário, em uma situação de emergência, além de todos os protocolos de ação, né, as tomadas de decisão em cada um dos cenários de emergência. E onde nós encontramos os planos de emergência? Os planos de emergência, como eu disse, né, eles são protocolados na Defesa Civil Municipal, onde nós temos atingimento na mancha de inundação, no caso aqui para CDS-2 e CDS-1, um município aqui de Santa Bárbara, um município também de Barão de Cocais e um pequeno atingimento também no município de Catas Altas. Então, em cada uma dessas defesas civis, é responsabilidade nossa como empreendedor
de mineração protocolar esse documento nos órgãos públicos. Assim como nós temos disponibilizado todos os nossos planos de emergência no site da AngloGold Ashanti, tá? Disponível para a comunidade e também impresso nas nossas unidades. Traz aqui para mim, por favor, que tá falhando. Obrigado. Além de termos esses documentos também protocolados, impressos, né, no site da AngloGold, à disposição dos nossos trabalhadores que também atuam na mancha de inundação, nas nossas obras, nos nossos monitoramentos, nas nossas manutenções. Falando sobre níveis de emergência, de acordo com o requisito legal, de acordo com a resolução 95 da ANM, essas informações que eu estou projetando para vocês não são informações que o empreendedor determinou, mas sim aquilo que a lei determina para níveis de emergência. Eu sempre costumo dizer, né, em outras audiências, né, em outras oportunidades, existe um escalonamento de emergência e dentro do plano de emergência existem protocolos de ação para cada nível de emergência. Existem ações que nós, empreendedores, devemos tomar para cada um dos níveis de emergência. E por que o escalonamento de emergência? Como o Vitor comentou aqui, nós temos um centro de monitoramento geotécnico que é responsável por monitorar a estrutura 24 horas por dia, através das instrumentações que a barragem possui. Então, ele é automatizado. Toda a instrumentação que hoje está na barragem, o nosso centro de monitoramento geotécnico monitora, né, e com pessoas lá constantemente dedicadas, né, eles conseguem ter essa previsibilidade, esse escalonamento do nível de emergência. Qualquer anomalia identificada, os responsáveis da estrutura serão informados para a tomada de decisão e de intervenção nessa estrutura. Além da nossa equipe de técnicos e geotécnicos que constantemente estão na barragem para fazer todas as inspeções manuais, visuais, dos nossos instrumentos, das nossas estruturas. Então, percebam que existe, de acordo com a legislação, um nível de alerta, quando a situação não implica em risco, né, mas ele deve ser monitorado. Tem o nível 1 de emergência, quando a situação não compromete a segurança da barragem, mas é um estado de prontidão. E temos o nível 2 de emergência, quando a situação não compromete de imediato a segurança da barragem. Percebam que nesse nível de emergência é um requisito legal no artigo 42 da Agência Nacional de Mineração, na resolução 95, que em nível 2 de emergência, o empreendedor, juntamente com o poder público, a defesa civil, já tem a responsabilidade, a obrigação de fazer a remoção preventiva e programada de todos os moradores que residem, que moram, né, fixos, população fixa cadastrada no nosso plano de emergência, a serem realocados, né, para moradias temporárias que também constam no nossos planos de emergência. Isso é uma forma preventiva, é uma forma programada para que, se nós tivermos uma evolução, de nível da emergência de 2 para 3, que, conforme diz a legislação, é um rompimento iminente ou ele já está acontecendo, a gente não tenha mais ninguém residindo na zona de autossalvamento. Por isso que é importante que, ainda em nível 2, a empresa, juntamente com o poder público do município, já tome essa decisão e já faça a realocação das pessoas. Falando sobre o mapa de inundação, existe um estudo, né, de inundação que ele é responsável por dar início à elaboração do plano de emergência. Então, para nós chegarmos ao resultado de termos um plano de emergência, tudo começa pela uma mancha de inundação. É um estudo que é elaborado por profissionais altamente capacitados, especializados nessa categoria, né? Técnicos, geotécnicos, engenheiros, hidrólogos, através de programas de computador de última geração, é feita uma análise, né, de todo o material que está armazenado na estrutura, é feita uma análise da topografia da região, né, e chega-se a um resultado que é uma mancha hipotética. Caso tenhamos uma emergência extrema, que é o rompimento da barragem, ela vai percorrer um caminho, ela vai seguir um trecho que é jusante, um trecho à frente, um trecho abaixo da estrutura. E é a partir dessas informações, nós, do time do PAIBM, que elabora o plano de emergência,
segue algumas etapas de apresentação dessa mancha de inundação para o poder público de proteção e defesa civil municipal, e a partir desse momento é feito a elaboração do plano de emergência. Quando nós chegamos a esse estudo, nós podemos identificar as pessoas que serão, né, impactadas, que seriam impactadas ainda de forma hipotética através desse estudo, se existem estruturas sensíveis, né, dentro dessa mancha de inundação, se existem escolas, estação de tratamento de efluentes, né, algum tipo de creche, né, posto de gasolina, são exemplos de estruturas sensíveis que precisam ser catalogadas dentro do plano de emergência, porque os protocolos, os procedimentos de segurança e de prevenção precisam ser específicos para essas estruturas sensíveis. Então, dentro do plano, nós temos disponível, né, e descrito quais são os recursos necessários para uma intervenção se nós tivermos uma situação de emergência. Então, é com base nesse estudo que nós dimensionamos, por exemplo, os pontos de encontro. Através desse estudo, nós dimensionamos e instalamos as sirenes de emergência, né, para considerar o atingimento, o impacto, a projeção sonora acústica em toda a zona de autossalvamento. Elementos de autoproteção, e aqui eu gostaria de fazer um convite a você que está nos assistindo online e aos presentes, por favor, capturarem, né, esse QR Code, apontem a câmera do seu celular, fiquem à vontade. A gente vai dar um tempo para você aí que está nos acompanhando online, capturem esse QR Code. Através desse QR Code, você vai poder navegar, né, na mancha de inundação, né, no nosso estudo de inundação, tá? Vai poder observar os nossos pontos de encontro, onde estão distribuídos, dimensionados os nossos pontos de encontro. Ele está sendo mapeado, né, no Google Maps, né, é um aplicativo, né, então ele vai informar, né, a sua localização dentro da mancha de inundação. Então é uma ferramenta que vai contribuir no referenciamento, né, das nossas estruturas, dos nossos pontos de encontro e da mancha de inundação, e onde nós estamos aqui nesse momento. Bom, agora eu gostaria de investir, né, um pouco de tempo aqui com vocês para nós apresentarmos onde estão os nossos pontos de encontro separados por quadrantes. Então, percebam, né, que o que está sendo projetado é o nosso cenário hipotético, né, é a nossa mancha de inundação, tanto de CDS 1 como de CDS 2. Mancha essa que está inserida dentro do plano de emergência e que está protocolado e vigente nos órgãos reguladores. Então, eu vou chamar, por favor, o Horta, Tiago Horta, para me ajudar aqui, por ser também conhecedor, e a Fabiana também, fique à vontade, se preferir. Nós vamos passar aqui, né, rapidamente, né, sobre os locais, né, separados por região, onde estão os nossos pontos de encontro. Então, por favor, Horta. Obrigado, Diogo. Bom, vamos lá? Você já vai trocando os slides? Então, pessoal, só a título de me apresentar também, né? Meu nome é Tiago Horta, eu já estive no papel de especialista de relacionamento com a comunidade aqui do site de CDS, né? E hoje eu dou apoio também na área de relacionamento com a comunidade, mas o meu papel é voltado para o PAI-BM, tá, ok? Então, por esse motivo, nós vamos fazer essa dobradinha aqui, justamente pelo conhecimento territorial e que eu vou compartilhar, tá, ok? Então, nós vamos começar passando aqui, se eu conseguir, aqui, pegando pela região do Praia, né? A gente vai ver ali a região do Praia, já perto do Triângulo da Central. A gente vai notar a mancha se estendendo até aqueles pontos 26 ali, ó, que já seria ali perto do Pontilhão, já seria ali perto da região do bairro chamado Triângulo da Central. Okay? Esses pontos, conforme o Diogo disse, são todos localizados fora da área hipotética de inundação. Tá? É importante reforçar, Tiago, enquanto a gente já passa para o próximo slide, como você bem disse, né, os pontos de encontro eles são dimensionados e precisam estar, né, fora da mancha de inundação, porque são locais que precisam ser seguros, né? São locais onde a comunidade, né, e os trabalhadores, nós, porque temos pontos de encontro internos, né, nas nossas estruturas, em uma situação de emergência, paralisam as suas atividades, o que estiverem fazendo, e seguem, né, para os pontos de encontro através das rotas de fuga.
Dentro do nosso plano de emergência existe uma memória de cálculo, que é importante estar comentando com vocês aqui hoje, que é uma análise muito bem realizada, né, elaborada, que corrobora, que garante que as pessoas que estão dentro da mancha de inundação consigam sair, né, a tempo, né, num tempo, né, inferior, né, à chegada da mancha de inundação. Então, é importante que todos tenham ciência disso, né, porque essas placas não são instaladas de forma aleatória, de forma qualitativa e sim quantitativa. É feito análise, cálculo com base na legislação vigente. Perfeito, Diogo. Continuando, mostrando agora, a gente vai pegar a região próxima de Barra Feliz e também da Vila Carrapato. Tá? Aqui a gente está vendo Barra Feliz, propriamente dita, né? E os seus respectivos pontos de encontro, todos eles, conforme dito pelo Diogo, dimensionados de acordo com as populações que residem aqui, né? Que reside aqui nesse local. Tá? Ainda estendendo, né, nessa busca por mostrar os quadrantes, eu aproximo, já falei ali de Brumal, né, que está mais na parte superior, já falei de Barra Feliz, que está mais na parte superior daquele mapa. Agora estou mostrando a rua São Sebastião, né, que compõe o bairro, a comunidade da Vila Carrapato. Tá? Dando sequência no quadrante, vocês notam que todas as vezes eu estou indo e voltando, né? De novo, mostrando o mapa todo aberto e vou dar um zoom nesse quadrante que pega o bairro, a comunidade do Capoeirinha. Aqui no Capoeirinha, os pontos ficam distribuídos, né, em torno das vias de acesso e atendem os moradores daquela comunidade. Acesso este que leva para outros distritos, né? Então, não somente pontos de encontro dedicados para moradores, mas também pontos de encontro dedicados e dimensionados para pessoas que estiverem por ali transitando, eventualmente, né? Então, vou dar um zoom agora aqui perto da barragem, né? Aqui vocês notam à esquerda a barragem de CDS2 e do lado direito, a região da comunidade de Brumal. Novamente, os seus pontos também distribuídos, pontos de encontro distribuídos. Notem que existem também pontos de encontro próximo da barragem, que também atendem ali os nossos trabalhadores, que se porventura estiverem na barragem fazendo alguma atividade e ocorrer uma situação emergencial, eles também têm para onde se direcionar. Novamente o mapa completo, um pouquinho mais rápido para acelerar. A gente está aqui observando a região de Sumidouro e a região de Santana do Morro e os seus respectivos pontos de encontro. Mais uma vez, aproximando da região final, né, vamos dizer assim, ali da mancha hipotética de inundação, a gente vai perceber a própria barragem CDS1, aqui à esquerda, e a sua área de abrangência, né, da área da mancha hipotética de inundação e os respectivos pontos de encontro dimensionados. Diogo, creio que cumpri meu papel, devolvo aqui a fala. Obrigado. Muito obrigado, Tiago Horta. Percebam, né, que conforme, né, a gente foi passando os slides, né, as apresentações, os pontos de encontro eles são muito próximos, né, da mancha de inundação e parece que ele realmente não está, né, em uma área segura. Mas é porque, para ser visual para todo mundo, né, a gente precisa tirar um pouco do zoom, mas se nós aproximarmos o zoom, a gente vai ver que o ponto de encontro ele está fora da mancha de inundação, e isso é estratégico, tá, pessoal? Não é interessante, pelo contrário, é inteligente, falando de emergência, a saída de área de risco, né, uma necessidade de evacuação, ela tem que ser rápida, fácil e segura.
não é interessante colocarmos um ponto de encontro muito distante de uma mancha de inundação, porque a percepção que o morador vai ter é que ele já está caminhando há muito tempo e ele já está em área segura desde muito tempo, né? Desde muitos passos atrás. Então, é importante que o ponto de encontro esteja fora, porém não muito distante, para não comprometer esse caminhamento e a percepção de segurança que a comunidade e o trabalhador precisa ter. Desculpa. Alguns modelos, né, moradores, né, de Santa... Pede para trocar, por favor. Moradores de Santa Bárbara, né, com certeza já viram, né, vivenciaram, né, esses modelos de placa. São modelos que são estabelecidos por norma, por legislação, de acordo com a resolução 83 do Estado, né, de Minas Gerais, que estabelece que precisa ser esses modelos, né, placas de rotas de fuga, que vão nos nortear até o ponto de encontro, que é um local seguro, e as placas de atenção, né, placas de área de risco, placa de início e fim de inundação, também são características de elementos, né, de autoproteção que nós instalamos no município. Sistema de notificação e emergência, costumamos dizer também de sistema de alerta e alarme, né, que são as nossas sirenes de emergência, são as torres, né, instaladas, né, dimensionadas também de forma estratégica para atender, para suportar, né, toda a zona de autossalvamento. É importante que seja ouvido, né, o volume da sirene, né, a projeção acústica em toda a zona de autossalvamento. Nós temos 18 sirenes distribuídas no município, né, para atender a população. Esse é um mapa, né, que retrata o posicionamento de cada uma dessas 18 sirenes. E o nosso cenário, né, nós temos aí, né, 45 pontos de encontro externos, né, 6 pontos de encontro internos. Nesse slide aqui é onde está distribuído cada ponto de encontro dentro dos bairros, né, nas regiões de Santa Bárbara. Postos de bloqueio são locais mapeados dentro do plano de emergência para que, se nós chegarmos, né, a uma situação de nível 2 de emergência, já precisamos mobilizar esses postos de bloqueio como uma ação preventiva com equipes treinadas para um possível bloqueio de trânsito. Inclusive, é o que nós treinamos no último exercício 2025, que eu já vou comentar com vocês aqui essa noite, e as 18 sirenes instaladas no município. Essa é uma informação importante, né, e a gente sempre conta com a colaboração e a contribuição da comunidade, né, dos moradores de Santa Bárbara. Nós, como eu comentei, né, nós temos diversas placas instaladas no município e nós contamos com a ajuda dos moradores para nos informar se ocorrer algum tipo de vandalismo, alguma placa está caída, alguma placa está quebrada. Nós, da AngloGold, nós temos um contrato dedicado para fazer toda a manutenção necessária nas nossas placas de sinalização. Então, nos ajudem através dos telefones da Defesa Civil, através também do 0800 da empresa, que a Fabiana mencionou aqui no início da apresentação, e prontamente nós vamos fazer o reparo dessa placa, ou que foi quebrada, caída, vandalizada, enfim. É importante que esse elemento de autoproteção esteja disponível para a comunidade. É uma ferramenta importante que garante a operacionalidade do plano de emergência. Simulado de emergência. Né, como a gente sempre traz aqui, né, algumas orientações, né, básicas. Como eu comentei, nós temos sirenes posicionadas no município, e a orientação que o empreendedor, né, que a AngloGold traz aqui essa noite, é que, se nós ouvirmos uma sirene, nós devemos paralisar as nossas atividades e seguir para o ponto de encontro. É isso que nós vamos exercitar na nossa próxima agenda, que já está sendo trabalhado junto com a Defesa Civil, através das reuniões de planejamento, e em março, nós iremos fazer o nosso simulado de emergência, cumprindo esse exercício. Falando em exercício de simulado, a gente trouxe aqui um vídeo que mostra, né, para vocês, né, como é que foi o nosso exercício de simulado. 2025, tá? Mais um simulado de emergência em córrego do sítio 1 e córrego do sítio 2. A importância de termos esses simulados é de aferirmos a eficiência dos nossos planos de emergência. E hoje a gente consegue evidenciar, através de objetivos e indicadores atingidos,
a nossa eficiência operacional. Entre os principais objetivos aqui alcançados foi a segurança da comunidade, dos trabalhadores e de todos envolvidos no evento de hoje. A aderência e a sinergia entre as esferas municipais, estaduais e federais também é um grande ponto positivo desse simulado. O envolvimento das escolas com seus tutores, mestres e das crianças é um ponto extremamente importante para a gente ver a evolução da cultura de resiliência dentro do território. Fato esse enaltecido pelas autoridades aqui presentes. Seguimos juntos para fazer o nosso valor de segurança um valor presente nos territórios da AngloGold Ashanti Brasil. Um dos pontos positivos que eu avalio na execução do exercício simulado da AngloGold Ashanti foi o cuidado com toda a população das AS, principalmente com as pessoas com deficiência auditiva, a inserção de intérpretes de Libras para o resgate de pessoas com deficiência auditiva. O simulado foi de suma importância para preparar a Guarda Civil Municipal de forma a atender a população e saber orientar as pessoas em caso de emergência. A evolução é muito grande da empresa. Em cada simulado a gente vê que a gente vem crescendo e a finalidade de tudo é atender a população. Mais do que cumprir uma legislação, o nosso objetivo maior é salvaguardar vidas, trazer essa cultura de segurança para os moradores, para os residentes aí das AS. Eu acho importante. Inclusive, eu fui vice-presidente da associação, participei de várias reuniões. Acho que é muito importante essas reuniões simuladas, porque a pessoa fica ciente e para ter uma tranquilidade melhor, né? Traz mais segurança para as pessoas, né? Eu acho que traz mais segurança e gosto de participar de todas as reuniões. Ao final do evento de hoje, foi certificado por todos os stakeholders aqui presentes, internos e externos, a eficiência do nosso simulado, trazendo ganhos significativos de melhoria dos nossos planos de emergência. Agradecemos a participação de todos. No simulado, você vê a presença de todas as forças armadas, até o que a gente precisa, de segurança, dentro. Porque é um treino. Mas na hora do jogo, que toca a sirene, não vem uma pessoa, nem os funcionários da própria empresa, eles estão presentes dentro do território para trazer tranquilidade. Aumenta um pouquinho, por favor, meu microfone. Não abaixa meu microfone, não, por favor. Só falta de respeito muito grande. Para trazer tranquilidade para a população que passou por um momento de estresse. A gente não tem esse quadro todo efetivo dentro das comunidades quando acontece a situação. Então, qual que é a falha? A falha é da empresa? A falha é do setor público? Da onde que está partindo essa falha que, quando acontece verdadeiramente a situação, não tem ninguém presente? E é uma dificuldade até para a gente encontrar alguém que dê suporte. Porque lá no Carrapato, principalmente que a gente estava com as crianças e os idosos lá, a gente não conseguiu suporte. Inclusive, eu parei um carro aleatório que estava subindo, porque eu não estava em condição de dirigir. A gente parou um carro aleatório para dar suporte. Quando a gente parou esse carro aleatório, era o coordenador da Defesa Civil, mais uma outra pessoa que estava, eu não sei se é o engenheiro que estava com ele, mesmo assim, ele não deu o suporte que precisava. Porque eu estava fazendo o papel dele ali, precisando de ajuda também, porque eu também tinha passado por uma situação ruim. E nisso ele ignorou, simplesmente foi lá para a barragem, fez a imagem da barragem e deixou as pessoas cá. A gente teve que sair de onde que a gente estava, sem condição nenhuma para estar, e fomos lá para o ponto de Brumal, que a gente conseguiu uma ambulância para estar indo lá, para buscar as pessoas que estavam passando mal lá. Então, essa falta de cuidado e essa falta de respeito que tem com as pessoas quando acontece verdadeiramente a situação, que infringe não só as leis, como os direitos humanos das pessoas de sobreviver. Eu, como delegado representante dos direitos humanos dentro do território nacional, a gente não pode permitir que esse tipo de situação se repita. A gente não pode aceitar que isso seja normal, porque não é. Porque a gente precisa de respeito,
A gente precisa de cuidado e a gente tem que ver quem que está errando e aonde que está errando. Porque na hora do simulado é tudo bonitinho, do prefeito enquadrado, e na hora do vamos ver não acontece da forma que tem que ser. Perfeito, perfeito. Dando continuidade, essa apresentação aqui retrata, né, todo um trabalho de engajamento, todo um trabalho de planejamento, não só por parte do empreendedor, mas também por parte do poder público. No vídeo que nós mostramos aqui, nós recebemos devolutivas, retornos de Corpo de Bombeiro Militar, Defesa Civil Estadual, dando importância, dando melhorias para esse exercício. E aqui são alguns números que representam o simulado que aconteceu em 2025, sempre com a melhoria contínua. Essa é importante. Então, o nosso pedido aqui hoje, né, e o chamado que a gente já faz aqui hoje nesse seminário orientativo, é que a nossa próxima agenda vai ser no dia 12/3, às 10 horas da manhã. Deixa eu só passar a palavra para o senhor Antônio, por favor. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Antônio, eu sou morador de Brumal, morador da área ZAS, né, da área de autossalvamento. Aproveitando esse contexto aí, na última reunião, na última audiência, do dia 13/11/2025, eu fiz umas considerações a respeito dessa questão, essa questão do simulado, que eu considerei, porque eu estava presente, eu estava em Brumal, eu estava na minha casa, que não foi convincente esse simulado, porque o simulado ele retrata uma condição realmente, que vocês falaram lá, que é um simulado de uma situação de sinistro, quer dizer... Próximo do real, né? Próximo do real. Então, se acontecer lá agora, qual que é o aparato que vocês têm de garantir a nossa segurança diante da situação que vocês apresentaram nesse simulado, que foi esse mesmo filme, que, para mim, ele não foi representativo, entendeu? Porque, principalmente, a maioria das filmagens, eles foram feitas lá em São Bento. Você imagina, num caso de um sinistro, São Bento está muito depois de Brumal, vocês têm que ter ações lá em Brumal, que são ações de 5, 10 minutos, para vocês salvarem as pessoas da comunidade. Então, é preciso ter realmente um aparato previsto no PAEBM, que é ambulância, polícia, não sei o que, tudo que for preciso para realmente nos resguardar de que estamos seguros que vocês estão trabalhando em cima disso. Então, eu gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer, e se num caso aí de um próximo simulado, o que vocês podem trazer para a gente, que realmente a gente vai ter a confiança dessa apresentação sua, desse trabalho. Perfeito. Posso comentar essa? Então tá bom. As reuniões de planejamento com o poder público já iniciaram, né? Já conversamos aí com a Defesa Civil de Santa Bárbara, de Barão de Cocais, Corpo de Bombeiro Militar, na figura do Tenente Anderson, que apareceu no vídeo, e a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar. Eu gostaria muito, depois de conversar com o senhor, depois desse momento, para ouvir as suas ideias, o que seria interessante nós explorarmos, né, como indicador nesse simulado no dia 12. Falando do simulado do dia 25, nós utilizamos a Polícia Militar, né, inclusive ela estava no posto de comando e bloqueando as vias, né, bloqueando a BR, né, principal, né, que fica em frente à nossa unidade, isso mesmo. Tivemos também um deslocamento de um recurso mapeado no plano de uma ambulância, uma para Barão de Cocais e outra para Santa Bárbara, simulando, nós não, de fato, não removemos, né, essa pessoa, mas simulamos o tempo de deslocamento da saída da ambulância da área de espera, que é um local mapeado onde devem ficar os recursos, até o endereço escolhido pela Defesa Civil de forma aleatória. Não foi previsto isso. A Defesa Civil, no dia, no posto de comando, falou assim, ó, eu quero que vocês compareçam nesse endereço. E a gente foi lá, tirou a ambulância e foi lá e marcou esse tempo. Então, foi um dos indicadores, né, que são requeridos, né, no posto de comando durante o simulado. Mas eu gostaria muito de conversar com o senhor, também me coloco à disposição, o que seria interessante de nós colocássemos como indicador para o próximo simulado. Seria interessante para a gente. Pois não, pode continuar. Ok. Eu gostaria de saber também,
porque vocês fizeram a finalização das atividades de descomissionamento, né? Descaracterização, na realidade, em dezembro, agora passado, final de dezembro. E a Defesa Civil, né, acompanhou isso de perto, que eu, pelo menos, né, tenho visto eles sempre presentes nessas ações de vocês. Provavelmente, algumas pessoas também, alguns representantes do município, né, que, apesar de ter faltado muito, conforme a Roseni pontuou aqui, mas eu gostaria de saber o seguinte, até os representantes que estão aqui, o Defesa Civil, se quiserem responder, se eles assumem responsabilidade quanto à segurança das atividades finalizadas da barragem CDS-2, ou apenas comungam com as informações da RGA. Até porque a Roseli pontuou também, vocês não apresentaram nada de documentação que realmente os órgãos fiscalizadores, a ANM e outros mais, foram lá e fizeram esse levantamento e realmente constataram que está seguro, que a atividade que vocês fizeram é convincente e nos mantém seguros. Com certeza. Eu posso responder aqui, né, mas o Vitor, por favor, me complementa. Como foi comentado aqui na reunião, as nossas barragens, não só daqui de CDS, mas de todas as nossas outras unidades, elas são constantemente fiscalizadas e auditadas pelo poder público na esfera federal, a ANM, né, que é o principal órgão responsável pela barragem. E como nós... Só interrupção. Mas a questão agora é que vocês entregaram, né, vocês finalizaram. No meu entendimento, teria que ter esses órgãos fiscalizadores diante do momento que vocês entregarem, que realmente garante que tudo que foi feito está seguro para vocês trazerem para a gente. Então, a Roseli não está muito distante da realidade, não. A gente precisa saber, não a informação de vocês só, porque o que eu perguntei aqui agora, os representantes que estão aqui do município, Defesa Civil, e tem um representante aqui do meio ambiente, eles responsabilizam que realmente tudo ali está ok? Ou eles conhecem algum documento, eles podem vir aqui à frente e falar que realmente eles acompanharam e se realmente existe isso. Ouvir de vocês é bom, eu acredito, mas a gente precisa ter essa convicção, claro, através de documentos. Quando nós finalizamos, né, o projeto de descaracterização da barragem de CDS-2 e nós, de fato, entregamos, né, esse projeto final, o órgão público ele ficou ciente dessa etapa finalizada, do processo de descaracterização de obra descaracterizado. E como foi falado aqui pelo Vitor, existe agora o monitoramento ativo, que no mínimo 2 anos, de acordo com a legislação, nós precisamos manter todos os nossos protocolos de segurança, de prevenção e de emergência. Plano de emergência, vamos continuar tendo de no mínimo 2 anos. Isso não é o Diogo ou o Vitor ou qualquer outra pessoa. A lei fala que no mínimo 2 anos nós precisamos ainda continuar o monitoramento da estrutura, para nós termos certeza, tanto o empreendedor como o poder público, se tudo que foi projetado e planejado no processo de descaracterização de fato está performando. Por isso que 2 anos é o monitoramento ativo. Precisamos manter o nosso estado de alerta, precisamos manter as nossas placas, as nossas sirenes, precisamos manter até com que a gente percorra esse, no mínimo, 2 anos de monitoramento ativo. Tá bom? Quer complementar? Não, muito bem colocado, Diogo. Só complementando aqui também, seu Antônio. Em relação aos órgãos, né, a anuência da ANM, né, você pode acessar também o SIGBM público. Então, você vai perceber que lá no site da ANM, a barragem apresenta-se como descaracterizada e em período de monitoramento, né? Que foi o que eu citei, que a gente segue com 2 anos monitorando as nossas estruturas. Obrigado, Vitor. Mais alguma? Eu não consigo te ouvir. Só. E no caso desses 2 anos acontecer qualquer uma fatalidade, algum sinistro, a empresa está preparada para qualquer tipo de situação? Porque até então, ao meu ver, eu sendo vítima de um derramamento de rejeito, que vocês não conseguiram segurar uma pilha de rejeito. Será que vocês vão dar conta de segurar uma barragem? Uma pilha de rejeito, vocês não deram conta. Vou falar enquanto... eu vou falar enquanto cidadã, enquanto mãe, enquanto mulher, porque uma mulher, se ela não está segura dentro de casa, ela não vai estar segura em lugar nenhum.
enquanto uma pessoa atingida pela mineração, que teve que sair da sua residência, porque eu sou uma funcionária pública, eu preciso trabalhar. Eu fiquei por vários anos de licença, sem remuneração, porque eu não tinha condições de virar as costas e deixar meus filhos em casa sozinhos. E eu só voltei a trabalhar hoje para cumprir com a minha obrigação de cidadã, porque eu saí da minha residência. Eu tive que sair de lá por conta própria, por conta em risco, pagando aluguel do meu bolso, tratando os meus filhos do meu bolso, comprando todo quanto é tipo de situação para ajudá-los, porque eles são traumatizados pela situação da Sirene, pela situação de invasão de rejeito da nossa residência. Tá? E eu não estou falando aqui uma história inventada, não, porque quem me conhece sabe de tudo que acontece, sabe de tudo que acontece. Tá? Eu estou tentando voltar de um pesadelo desde 2019. Isso custou minha saúde. Sabe que o sinal de alerta ligou e nunca mais ele desligou. Você está entendendo? E depois foi Sirene, e depois foi trinca de barragem, que ninguém fala mais das trincas, né? Como se ela nunca tivesse existido. Foi trinca de barragem. E o tempo todo a gente tentando resguardar não só a minha família, mas todas as outras famílias que estão embaixo desse empreendimento, porque a gente não tem nada a ver com isso, que quando a empresa chegou, a gente já estava lá. A gente já morava lá, a gente é dali, a territorialidade é nossa. Mesmo assim, eu tive que largar a história, eu tive que largar tudo. Meu marido foi criado na casa que a gente largou para trás por causa da empresa que não dava a gente segurança para cumprir com a nossa obrigação enquanto. E eu falo para você que, se eles falam, a Anglo não fez vítima, fez sim. E nós, graças a Deus, somos vítimas vivas, que podemos estar aqui hoje, ocupando esses lugares de decisões para falar que nós estamos aqui, nós somos vitimados e nós procuramos por justiça. Porque poderia ter acontecido várias fatalidades com a gente, mas a gente somos vítimas vivas. E estamos aqui. Enquanto a gente tiver voz, a gente vai cobrar. Meus filhos, enquanto eles estiverem menores, que eles não puderem vir, eu jamais vou pegar meus filhos, vou colocar eles de frente para falar qualquer coisa com vocês, porque eu vou estar expondo eles. Mas enquanto eles tiverem mãe, enquanto eu for mãe deles, enquanto eu puder falar e puder conversar com vocês, eu vou explicar para vocês a situação deles. Porque uma hora ou outra, ou a empresa, ou o responsável pela empresa, alguém tem que reconhecer o erro que cometeu. E os órgãos que são responsáveis, eles têm que responsabilizar a empresa. Eles deveriam ter responsabilizado desde o primeiro toque da sirene indevido. Já deviam ter responsabilizado a empresa desde a situação das trincas. Porque isso vocês ficaram incomodados e foi fazendo outras vezes, e foi fazendo outras vezes, e foi fazendo outras vezes, achando que criança tem o mesmo pensamento da gente, achando que uma pessoa que já tem uma situação de neurodivergente, eles são a mesma coisa da gente, mas não são. Né? Todo mundo tem sua diferença e tem sua individualidade. E vocês não estão levando em conta da individualidade de cada cidadão que mora ali debaixo do empreendimento. Então, alguém tem que fazer alguma coisa. Olha para você ver, nem o representante está aqui. Nós não temos justiça, não temos Ministério Público, não temos Poder Executivo, não temos Poder Legislativo, porque eles que têm que prestar conta também de tudo que a empresa faz, porque quem libera a licença para vocês trabalharem são eles. E se eles liberarem a licença para vocês voltarem, porque eles falaram que vocês vão retornar, vai ser a mesma coisa, porque ninguém foi responsabilizado pelo que fez. Ninguém foi responsabilizado. Então, não é isso que acontece. A gente não quer isso. A gente sabe que a empresa precisa ter empresa, mas a gente também precisa de cuidar da gente e cuidar do filho da gente. Porque se eu não tivesse saído de lá, eu não tinha condições de voltar e retornar para o meu serviço para cumprir com a minha obrigação de cidadão. Perfeito. Obrigado, Roseni, pelo depoimento. Mais alguém com alguma pergunta? Nós temos perguntas no chat, no YouTube? Por favor. A Lívia agradeceu pelo compartilhamento das informações e ela quer saber se, com a descaracterização da barragem, se haverá uma revisão da mancha de inundação. Perfeito. Obrigado, Lívia, né? Obrigado. Nós que agradecemos, né, a participação, né, de forma online. Sim, a resposta é sim. Tá? Já estamos estudando internamente, né, a revisão da mancha de inundação
pós descaracterização da barragem de CDS2, existem algumas etapas a serem cumpridas, aprovações internas pelo time técnico, aprovações por parte da nossa auditora independente e, com isso, a apresentação desse estudo para a Defesa Civil Municipal. E aí nós iniciamos o trabalho de elaboração do plano de emergência, protocolamos esse novo plano de emergência no poder público, e aí ela passa a ser vigente uma nova mancha de inundação, um novo estudo de inundação. Mais alguma pergunta? Não? Então, eu acho que eu gostaria de passar a minha palavra, eu acho que eu finalizo aqui a minha etapa, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, eu fico à disposição. Diogo, muito obrigada pelas contribuições e esclarecimentos. E obrigada a todos que trouxeram suas contribuições até o momento. Seguimos aqui agora para a parte final do conteúdo que nós temos para apresentar, falando então das iniciativas de desenvolvimento social. Todos esses trabalhos que vêm sendo feitos de prevenção são suportados também pelas ações de desenvolvimento social. E aí, nesse contexto, ainda que a unidade esteja sem operar, ela vem sendo cuidada de modo a manter todos os processos dentro das conformidades, e para isso, atualmente, existe um contingente de mais de 150 empregados diretos e mais de 200 empregados contratados em Córrego do Sítio. Temos também todas as questões de investimento próprio, e quando a gente fala em investimento próprio, são para além daqueles que são de incentivo público ou leis de incentivo, e um exemplo importante é o Programa de Parcerias Sustentáveis, que fomenta empreendimentos locais. Esses empreendimentos, atualmente, temos 2 de Santa Bárbara, sendo um em aceleração, ou seja, já ficou 1 ano no ciclo de desenvolvimento de projetos, está indo para o 2º ano, que é o Leide Brutos Charcutaria. E na pré-aceleração, que é um empreendimento que foi selecionado na banca 2026, nós temos mais um projeto, que é a Clínica de Fisioterapia Sabrina Oliveira. O programa Parcerias Sustentáveis, ele vem já de uma jornada de 15 anos, com um investimento robusto, tanto na região de Santa Bárbara, quanto em outras localidades que a AngloGold atua. Aqui nós temos alguns exemplos de empreendimentos da região, e nessas 15 edições, desde 2010 até 2025, mais de 25 instituições já foram apoiadas na região, totalizando mais de 1.200.000 em investimento direto. Aqui nós temos exemplos de outras ações culturais importantes que também suportam essa relação nossa com a comunidade e o desenvolvimento cultural e social da região, como, por exemplo, a Cavalhada em Brumal, o Teatro a Bordo, que é uma instalação que é autossustentável, com energia com placas solares, que traz entretenimento, cultura e diversão para as escolas e para as áreas comuns da cidade. O projeto Templo da Luta, que é um projeto de capoeira, que é um momento quando houve a entrega de uniformes para as crianças e adolescentes que fazem parte do projeto. Ações de desenvolvimento que envolvem voluntariado nas diversas comunidades, um exemplo aqui em Barra Feliz. O Saúde Kids, que foi um evento promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara, com o apoio da AngloGold, e, na oportunidade, houve a apresentação do teatro, que traz também orientações sobre prevenção relacionadas ao PAI-BM. A Caravana de Natal, que aconteceu no final do ano, junto com a Feira da Estação, que é um evento já consolidado na cidade. O programa Semear Esportes, que desde o final do ano passado retornou para a comunidade, pode atender até 140 crianças e adolescentes, e tem uma programação de 12 meses ininterruptos. Está acontecendo tanto em Sumidouro quanto em Brumal.
Nós, ao longo da nossa audiência, tivemos a oportunidade de receber as perguntas, comentários, tanto aqui presencialmente quanto online. Contudo, caso alguém tenha mais alguma contribuição ou pergunta para fazer, nós estamos aqui para receber. Alguém gostaria de se manifestar? Vamos conferir se temos mais alguma pergunta no site, por favor. Então, como nós, de fato, tivemos a oportunidade de fazer as interações ao longo da audiência, entendemos que esse bloco de perguntas foi cumprido ao longo. E aqui nós temos as considerações finais, que eu abro, inclusive, para os meus colegas da Anglo, caso tenham algum ponto para trazer, e os nossos convidados aqui, participantes, lembrando que você que acompanha conosco pela transmissão online, caso tenha mais alguma consideração, pergunta ou comentário, mande no chat para a gente, por favor. Então, as nossas considerações são: as nossas estruturas encontram estáveis e seguras, e a cada dia que nós levantamos e vamos para as nossas unidades trabalhar, é com foco em manter as estruturas nessas condições de segurança e atendimento rigoroso à legislação, bem como respeito a todas as pessoas com as quais nós convivemos, tanto os empregados, poder público e comunidade. As estruturas são acompanhadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, por equipe capacitada e dedicada a este acompanhamento. Nossas estruturas contam com uma equipe dedicada e focada na gestão dos processos geotécnicos. As ações de relacionamento no PAI-BM têm caráter preventivo e legal. A participação de todos é importante para a construção da cultura de prevenção. É com a ação de cada um de nós que nós seguiremos fortalecendo as questões de prevenção em nossa comunidade, com o apoio de cada um e reforçando aqui, inclusive, o papel da Defesa Civil que está conosco. Abro mais uma vez para alguma consideração. Vendo que não há nenhuma manifestação, agradeço novamente a participação de cada um que esteve presente aqui conosco e de todos que acompanharam online. Muito obrigada, boa noite, que sigamos seguros para as nossas casas e quem já nos acompanha de casa também tenha uma boa noite. Muito obrigada.